Daqui a pouquinho, em instantes, a gente já deve ter imagem ao vivo deste momento de início de reunião e compreender o que vai ser dito. Bem-vinda, Clarissa, comigo aqui no estúdio. E Isabel Mega, acompanhada do visual de Brasília, hein? Tá ensolarado por aí, Bel? Porque aqui em São Paulo é a chuva. Tô com uma vitamina D aqui, viu? Privilégios do Cerrado. O pessoal até falou, vai ficar no sol, menina? Eu falei, não, bom que eu pego uma vitamina D, tá tudo certo. Tá maravilhosa, ó, o dia. solzinho já pegando ali, maravilhoso. O Cerrado, fazendo parte aqui do nosso jornalismo ao vivo. Isabel Mega, nos conte, essas trocas na esplanada dos ministérios preocupam o Planalto em ano eleitoral? E se você percebe, vou depois fazer a mesma pergunta para Clarissa, que isso é uma parada assim, sintomática de tanta gente tendo de sair para poder reforçar os ambientes eleitorais nos estados? Você sabe que o Instagram até me lembrava quando houve esse movimento no governo anterior. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente está chegando próximo das eleições, tem esse troca-troca, uma verdadeira reforma ministerial na esplanada, porque todo governo tem interesse em perpetuar uma continuidade. Então, esses ministros que estão saindo vão disputar a eleição e, pela lei eleitoral, não podem ficar nos cargos enquanto estão em campanha. Qual que é a principal preocupação do governo? É manter o desempenho, é fazer essa transição sem grandes mudanças gerenciais, ou seja, não é porque você vai trocar o titular do time, é que você vai ter grandes mudanças. O presidente Lula vai para cima desses novos ministros com cobranças justamente para manter o ritmo de entregas, vai ter muita cobrança sobre cronograma de entregas. Uma das principais pastas que são afetadas por essas cobranças é a Casa Civil, que tem no seu arcabouço o PAC, tem muita coisa ainda a ser entregue neste semestre até junho, então eles estão trabalhando de olho nisso, né? Nessa materialização de entregas para fazer com que essa troca dos titulares do time, sendo que a maior parte dos ministérios vai ser assumida justamente por aqueles que ocupam a função seguinte, o segundo escalão, não afete esse desempenho daqui para frente. O presidente Lula também pediu aos ministros que estão deixando as pastas que façam um breve balanço do que foram esses 3 anos de governo. Então, teve um dever de casa que eles vão ter que levar para essa reunião. Mas a ideia é que não seja uma reunião tão longa quanto outras reuniões ministeriais foram. Então, o presidente Lula está com uma agenda mais apertadinha, na sequência já vai sair da sala de reuniões para ir para outra, para participar da sanção do projeto de lei da licença paternidade, depois tem outras agendas programadas para o dia, então a ideia é que seja uma coisa de fato um pouco mais dinâmica do que outras reuniões. A gente já teve reuniões que duraram 4, 5 horas no governo Lula 3. Então é aquele momento de despedida, de passagem de bastão, para que o governo mantenha ali a máquina em funcionamento, pensando nesse alinhamento também de discurso, para que os ministros novos tenham total aptidão para falar também sobre as pastas. E por que essa comunicação é importante? E a SECOM está coordenando isso junto às áreas de comunicação de cada um desses ministérios. Isso é importante porque muitas vezes esses secretários executivos, que na maior parte vão assumir essas funções, são secretários que ocupam funções bastante técnicas, não estão tão acostumados quanto a função política de um ministro a falar com a imprensa, a fazer produtos de comunicação dentro do governo, porque eles estão ali ocupados com a parte técnica, são eles que dão a sustentação técnica à função política de um ministro. Então, a ideia é que eles também possam ser capacitados nesse sentido. Tudo isso passa por essa conversa que o presidente Lula quer ter nesse afinamento de discurso com esse time que vai deixar a esplanada dos ministérios. E é interessante, Elisa, porque o prazo está correndo e ainda tem funções que estão ainda com o meio de campo embolado nessa substituição. Por exemplo, Secretaria de Relações Institucionais da ministra Gleisi Hoffmann, atualização de agora. Eles ainda não têm uma definição, pelo menos até aqui, sobre como que vai ser essa substituição de Gleisi Hoffmann. Tinha um ministro que estava sendo dado como muito certo semanas atrás, que era o Olavo Noleto, secretário do Conselhão. Ele voltou a aparecer na
roda de apostas, mas não está ainda muito claro que será ele. Então, é uma função muito específica e muito importante, porque vai cuidar da relação executivo e legislativo, e eles ainda não chegaram a uma definição sobre como que vai ser essa substituição da ministra Gleisi Hoffmann. Isso é um dever de casa aí para ontem, para já deixar o time arrumado. Essa semana é mais esvaziada no Congresso, mas a partir da semana que vem, tanto o Congresso quanto o governo querem dar um gás nas atividades até junho. Elisa.